meninas mães de crianças gerando crianças. Vai lá pra Salve, salve, mulherada! Salve, salve, macharada! Delas por Elas no Ar, direto do Instituto Paulo Fonteles. Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério aqui na presença dessas mulheres maravilhosas. Márcia Carvalho, Angelina de Ângeles, Lívia Duarte, Juliana Fonteles e Úrsula Vidal. O tema de hoje é um tema que está na pauta do dia: encarceramento feminino. Tem decisão recente da Justiça, né? Isso, a gente vai comentar sobre a recente decisão do STF de converter a prisão preventiva da mulher encarcerada em prisão domiciliar, que é um grande avanço. É um avanço. Inclusive, a gente vai trazer um dado super importante, que a população carcerária das mulheres no Pará são de 1000 mulheres. E o fato de que a cada 3 mulheres presas, 2 são negras. Bem Brasil, né? Bem Brasil, né? Exatamente. E também a gente vai comentar a questão do aumento do número de mulheres encarceradas. Nos últimos 14 anos, o Brasil teve um aumento de 570%. Sinal de alerta aceso, assunto super importante para a gente debater. Você está aí conosco nas redes, fazendo as suas intervenções, suas contribuições, mergulhando nesse assunto do encarceramento feminino. Inclusive, eu tenho uma amiga que tem um projeto que ela quer apresentar, que é um projeto bem revolucionário. Diz o seguinte: mulher não tem que ficar encarcerada, tem que cumprir medida, que são as penas alternativas, medidas alternativas que estão previstas, inclusive, dentro do processo penal. Enfim, que há uma controvérsia, mas eu acho que só de levantar o tema, que foi o que o STF fez essa semana, né, Isso. Juliana? Foi uma decisão inédita, que é um avanço para o princípio da dignidade humana, onde se prevê a possibilidade do juiz converter a prisão preventiva, que é a prisão cautelar, em domiciliar. E aí, quando a decisão coloca que o juiz poderá, isso gerou uma dupla interpretação. Porque uns entenderam que o juiz estava obrigado e outros entenderam que seria discricionário, que acaba gerando, em situações semelhantes, decisões divergentes. E isso abala a equidade, a justiça, que tem que ser igual para todos. Se tiver filho até 12 anos e for prisão provisória, tem direito. Tem direito. Salvo em exceções excepcionais, no caso dessa mulher cometer crime de grave ameaça ou de cometer crime contra a descendente. Nessas duas situações, ela não teria o direito à conversão em prisão domiciliar. Até porque ela ficar dentro do domicílio com os filhos, se ela apresenta... É muito importante. E é um recorte econômico. É o primeiro passo que o STF, com essa decisão, dá de um recorte econômico que acaba refletindo no entendimento de que essa população carcerária feminina, ela é composta, na sua maioria, por mulheres pobres e negras. Como a população carcerária do Brasil, geral, gente, no geral. Tu trabalhaste numa casa penal? Eu trabalhei em casa penal, nunca tive... Eu trabalhei próximo, num presídio que ficava ao lado do CRF. Então eu tive contato com as mulheres que trabalhavam na casa penal. E o que era muito tocante, assim, é o abandono que essas mulheres vivem quando estão presas, porque diferente dos homens que faz fila das mulheres, das mães para visitá-los, com as mulheres é o contrário. Elas perdem um vínculo além com os filhos e com a própria família, e não tem amor também. E que é anterior, na verdade, né, Úrsula? É anterior ao encarceramento, né? Elas estão sós, cuidando dos seus filhos e de quem tiver que cuidar, entram no mundo do crime, né? De acordo com... permanecem solitárias. Muitas vezes cooptadas pelas organizações criminosas como uma forma de pedágio para os seus companheiros não serem penalizados. Que a gente sabe que hoje as casas penais em todo o país, elas são muito comandadas pelas organizações criminosas. Né? É outro perfil, né? É outro perfil. Agora, o interessante é que no CRF, o dado, que não é uma estatística muito precisa, mas é um dado empírico, né? É de que essas mulheres, principalmente as que reincidem, porque a gente tem um percentual de reincidência, por exemplo, das que cumprem pena, dos homens e mulheres que cumprem pena, dos 17 detentos hoje no sistema prisional paraense, de 70% de reincidência. Olha que coisa grave. Mas no caso das mulheres é menor, tende a ser melhor. Ou seja, são mulheres que são empurradas para a criminalidade por circunstâncias. Então, assim, o índice é de 20% e, em geral, elas reincidem porque são mulheres sem vínculo familiar e dependentes químicas. Sim. Né? Ou seja, não há uma retaguarda da saúde pública para essas mulheres, elas acabam reincidindo no crime, né? Existem muitos estudos que relatam violações terríveis de direitos humanos, principalmente com relação às mulheres presas, né? Porque muitas estão grávidas ou têm filhos pequenos e a criança acaba sendo também penalizada. É um dano imensurável, que não tem como se reparar. Porque uma criança gerada no cárcere, ela está
sujeita a doenças graves e incuráveis. Exatamente. Olha, eu preciso fazer um depoimento de reconhecimento mesmo pela política pública desenvolvida no CRF, né, que é o Centro de Recuperação Feminina, porque eles têm uma humanização muito grande no processo. Um trabalho muito árduo, muito bonito. E as pessoas que Inclusive fazem... a Carmen, uma pessoa por quem eu tenho profundo respeito, ela também participa desse processo de humanização que dá um tratamento diferenciado a essas presas que estão grávidas e garantem a amamentação desses bebês que nascem no cárcere até 1 ano, a amamentação exclusiva do peito, de 6 meses, num espaço que é um espaço alugado pelo sistema prisional, mas ainda assim é um passo, né? É um passo, mas é privação de convivência, quer dizer, uma criança gerado, né? E pontuando de que muitas vezes essa prisão, essa presa, ela não foi sentenciada. Exatamente. Então aí que entra o avanço da decisão do STF. Porque a maioria delas é uma prisão preventiva, ela é uma cautelar, ela ainda não chegou no final do processo dela. Mas ela pode não ser sentenciada, culpada. E aí, esse tempo todo que ela ficou, que ela poderia não ter ficado, ela poderia ter respondido em liberdade. Agora, existe até uma decisão recente também, que era a questão das algemas, né? Que elas ganharam o direito de não serem algemadas no trabalho de parto. Quer dizer, até isso acontecia. Você imagina, o trabalho de parto algemado. Uma cena como essa. Imagina, algo de dignidade que ainda existe nesse momento sublime do nascimento. Uma violação. Né? Vamos fazer uma síntese do que a gente levantou de informações, que a gente foi dando dados aqui para a gente entender a complexidade desse desafio que a gente tem no Brasil. Né? Temos aí, no Pará, por exemplo, das 17 mil detentos, cerca de 1.000 detentas, a gente tem um índice de 20% de reincidência, o perfil 70% de mulheres envolvidas com o tráfico, associação ao tráfico de drogas, a maioria delas porque são vítimas de violência familiar, né, violência doméstica, o abandono desses companheiros, acabam se envolvendo, né, com o tráfico de drogas, porque precisam sustentar aquela filharada que fica numa situação de abandono. E esse dado estarrecedor que a Márcia trouxe, do aumento de 500% de 2014 para cá. 2010 para 2010 para 2014. Ou seja, a gente já tem um recorte lá para trás, porque ainda tem agora, né, depois de uma crise socioeconômica muito grave. Gente, assim, cadê o sistema de promoção social? Porque a proteção social é depois que você tenta consertar as coisas. Cadê o emprego para essas mulheres? A creche para essas crianças? Política pública, política pública de saúde, né? Uma educação que faça com que elas também não fiquem sozinhas ou abandonadas depois de uma certa idade, ou depois de ter filhos, ou depois de, né, uma relação desgastada. Enfim, porque isso também, né, a solidão empurra as mulheres para isso, para esse desespero, para esse mundo. Não tem uma política de drogas séria no Estado. Porque uma política de drogas... casada, é saúde, né? É saúde, exatamente, é saúde. E assim, essa política do encarceramento, né, Márcia? É o super encarceramento, né, de forma geral e sobretudo agora com as mulheres. Esse item está sendo bem destacado agora nas pesquisas mais recentes e não existe nenhum tipo de política pública de atendimento para elas. Até no ano passado, as mulheres que eram presas ainda gestação, elas tinham um bebê algemadas. É do ano passado essa lei, né, proibindo que sejam algemadas durante o trabalho de parto. E é onde existem as maiores violações de direitos humanos. Total. E a gente poder também pensar uma outra forma dessas mulheres cumprirem suas penas, né? Medidas alternativas. Será que até quando vai ser preciso fazer cadeia para poder mulher estar cumprindo pena alternativa? Ou aí a importância dessa decisão recente do STF, que converte a prisão preventiva em domiciliar. E é importante frisar que essa decisão ela abarca as meninas adolescentes que cumprem medida socioeducativa. Esse benefício ele atinge cerca de 4.500 mulheres a nível de país, ou seja, 10% da nossa população carcerária feminina. Então a gente está avançando, uma pauta inclusive importante para a gente trazer, das tantas pautas, né, feministas desse universo da garantia de acesso a direitos, né, a políticas públicas. Vivi Reis, vem cá, entra aqui, linda, vai falar da Marcha das Mulheres. Uma salva! Te coloca aqui, Vivi, fala pra gente dessa Marcha das Mulheres, vai acontecer terça-feira, dia 8, nosso dia! Nosso 8M! Então, dia 8 tá aí na nossa porta já, né? E dia 8 é um dia muito importante, porque é o dia da greve internacional das mulheres, é um dia de luta. E é claro, né, a gente vai estar lá na rua, a gente vai estar ocupando as ruas de Belém. E nesse sentido, vim fazer esse convite, que no dia 8, a partir das 8h30 da manhã, na Avenida Nazaré,
mulherada vai estar toda reunida, com seus cartazes, com a sua voz ali no movimento, se organizando para falar sobre nós, para reivindicar nossos direitos. E a temática é pela vida das mulheres na Amazônia, por democracia e nem um direito a menos. Nem um direito a menos. É isso que nós queremos, né? Nem um retrocesso. 8h30, no famoso CAN, eu sou do tempo do CAN, tá? Eu era do Largo do Redondo. Vai ser pela Avenida Nazaré, né? A concentração definida, entendi. Estamos definidas. O CAN, o Largo do Redondo, é tudo ali mais ou menos naquele mesmo quarteirão. Ali, vamos se articulando, vendo nas redes sociais, que vamos fechar direitinho o local, né? Entendi. Pode ser ali ou do INSS ou do Largo do Redondo do CAN. A gente está definindo. Bom, é o seguinte, gente, vamos fazer a nossa parte, nosso dever de casa, vamos saber onde vai sair. Se apruma, né? Peraí, uma vinheta, calma. Elas falaram de uma vinheta de encerramento. Por favor, meu bem, enche esse peito e bota pra fora. Então vamos lá. Participa do 8M, se arruma, se apruma, te respeita e faz teu nome. Uhul! Vai ser lindo, né? Porque tem sido movimentos maravilhosos. É mulherada com filho no peito, é mulherada de peito de fora, é mulherada muito bacana, muito legal, muito batucada. Vamos estar tudo lá, né, delas? Todas. Elas por elas, delas por elas. Adorei isso, tem que decorar.